TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira, com a reprise no sábado. Sempre gosto de frisar na abertura do programa que programa de saúde gravado é sábado. E por que eu gosto de frisar isso? Porque mesmo no sábado eu costumo receber aqui muitas perguntas. Pessoas que nos mandam WhatsApp querendo tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta. Mas a sua participação ela vale na terça-feira. Já é bem habitual. Toda terça-feira, 9 da noite, você sintoniza a TV Candidez e você com absoluta certeza vai ver um bom tema e vai ver um bom entrevistado. Dentro dessa proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Nós estamos ao vivo toda semana. Hoje nós tivemos aqui um encontro, uma reunião com o Mairink Pinto de Aguiar Júnior e outros colegas aqui da TV Candidez. E o Mairink chamava a atenção do papel da televisão hoje e da sua interatividade. Até algum tempo atrás, a televisão, ela só falava, ela não recebia esse contato do telespectador. E hoje a televisão está cada vez mais presente, recebendo esse contato do público. E a TV Candidez, ela tem essa sua preocupação, ela mantém a sua estrutura para que possamos fazer um programa ao vivo e para que você, telespectador, possa participar conosco. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite, na primeira terça-feira do mês de maio. Com muito prazer, eu vou apresentar agora Alexandre Nonato. Ele é médico, nós vamos falar angiologista, mas é médico também integrativo. Nós vamos falar sobre a longevidade humana. Nós vamos comentar sobre vida saudável, hábitos, benefícios, dicas e estilo de vida. Você pode participar conosco, o telefone já está na tela, que é o 3222-5052. Doutor Alexandre Nonato, muito boa noite. Prazer recebê-lo no Amostra Grátis da Saúde pela segunda vez em 2019. Boa noite, Samuel. Boa noite a vocês que de casa nos acompanham. É sempre uma grande satisfação estarmos aqui e poder contribuir, levando a vocês de casa essa mensagem dessa nova medicina que pode ajudar muito a você e seus familiares na condução da vida e da longevidade adiante. Você esteve aqui conosco em fevereiro e foi uma repercussão muito positiva da sua entrevista. Um tema que poucos profissionais da medicina estão, digamos assim, habituados a falar, né? E falam com propriedade, né? A gente viu uma repercussão de outros médicos em grupo do WhatsApp. Eu encontrei com uma senhora no supermercado e ela me perguntava em que dia que você voltaria aqui para você falar, porque ela falou que quer ter vida saudável. Comenta pra gente o que é a medicina integrativa. Para a gente começar esse nosso bate-papo dessa terça-feira, ao vivo, o nosso telefone está na tela e você pode participar conosco. Então, a medicina integrativa, ela veio somar a medicina tradicional que nós já bem conhecemos. A medicina tradicional, ela recebe o paciente no consultório, faz uma investigação diagnóstica e trata uma doença já instalada na maioria das vezes. A medicina integrativa, o foco principal é que nós consigamos detectar um problema antes que ele se torne efetivamente uma doença lá na frente. Então, o nosso foco é na prevenção. A medicina integrativa é uma soma, veio para somar a medicina tradicional, no sentido de que a gente consiga cuidar do paciente como um todo e antes que a doença efetivamente tome conta do ambiente fisiológico da pessoa. Ela é uma medicina integrativa e nós poderíamos dizer aí que a palavra integrativa está muito associada à palavra prevenção também? Sim, totalmente. Essa é a palavra de ordem da medicina integrativa, prevenção. Nós queremos isso. Prevenir é sempre muito melhor
do que correr atrás do prejuízo, da doença já instalada e que muitas vezes não tem recurso mais, não tem volta mais. Aí, nesse caso, é só mesmo o tratamento sintomático, quando a gente não consegue recuperar mais o paciente. Mas para que deixar chegar nesse ponto, Samuel? Se nós podemos muito bem, na maioria dos casos, fazer um diagnóstico muito precoce e investir nesse paciente para que ele não desenvolva esse problema adiante. Como é que está a conscientização das pessoas hoje quando se fala de ter uma vida longa e uma vida com qualidade? Você recebe muita procura de pessoas preocupadas um pouco com isso, querendo se prevenir e viver mais? E pessoas até que têm exemplos negativos na família e que não querem que aquilo que aconteceu com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô e com a avó se repita também na vida dela? Muito. Isso tem sido cada vez mais frequente. Com o avanço das mídias sociais, as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então, os pacientes chegam na mídia e avaliam, analisam nos sites de busca, conferem as doenças, os diagnósticos e até mesmo os resultados de seus exames laboratoriais. E muitas vezes já chegam no nosso consultório com um diagnóstico pré-fabricado por eles mesmos. Isso é uma parte, assim, interessante, porque cada vez mais a procura pela longevidade, pelo bom status de saúde tem aumentado. E isso nos ajuda favoravelmente, porque esses pacientes precisam fazer o dever de casa. Então, não basta que a gente passe para o paciente as recomendações, os medicamentos, se ele não cuida da atividade física, da dieta, etc. Então, com a mídia, com os avanços, com o computador em casa, com o celular na mão, está cada vez mais fácil ter acesso a isso. Então, no consultório, esse é um evento positivo. Tem dado resultado. Os pacientes procuram, encontram na mídia e vão até nós, nos consultórios, para que a gente consiga resolver esses problemas inicialmente detectados e, para nossa sorte, boa parte das vezes, de forma precoce. E quais são os exames? O médico integrativo ele tem que pedir os exames logo de cara para a pessoa que chega e quer, digamos, fazer aí uma análise de como é que está o seu estado de saúde? Como é que é essa primeira conversa inicial do médico com o seu paciente? Essa nossa primeira consulta, Samuel, é uma consulta normalmente muito longa. Em média, são 2 horas de consulta. E nessa consulta, nós avaliamos o paciente como um todo. Então, o médico integrativo, ele tem que conhecer muito de clínica médica. Na verdade, o médico integrativo é uma nova versão do médico clínico que todos conhecem. E com relação aos exames, nós sempre pedimos muitos exames, porque o nosso foco é a prevenção. E para prevenir, é preciso que a gente faça um leque, uma gama de exames para ver onde está o problema da pessoa, em que ponto da doença, em que ponto do espectro da doença que essa pessoa se encontra. Porque para tratar, para corrigir um problema, nós temos que diagnosticar o problema. Então, sem um diagnóstico, sem quantificar o problema, não é possível que a gente consiga um bom resultado. E para quantificar, para analisar, temos que pedir exames. Então, são muitos exames mesmo. Mas a pessoa não pode chegar, por exemplo, para um médico integrativo e sem nenhum tipo de problema, apenas dizendo que quer viver mais e melhor. Isso pode acontecer? Esse é o paciente ideal. O paciente que nos procura e diz assim, doutor, eu não estou sentindo nada. E estou aqui exatamente por isso, porque eu quero continuar bem assim. Eu quero continuar com saúde e não quero apresentar os problemas do envelhecimento que a gente ouve por aí, ou que a minha família tem, que a gente acha que pode ser genético. Esse é o paciente ideal. Doutor, não sinto nada. E é exatamente esse paciente que a medicina tradicional tem dificuldade de lidar, porque para a medicina tradicional, quando o paciente chega à mesa do médico e não queixa nada, ele fica assim meio que sem saber exatamente como proceder com esse paciente, porque o foco da medicina tradicional não é prevenção, é tratar a doença já instalada. Mas esse paciente é o ideal, porque se ele não tem uma doença já bem manifestada, instalada, a gente pode trabalhar muito na prevenção, checar os exames, ver como esse paciente está e, naturalmente, nós não vamos pedir uma penca de exame desnecessário. É de acordo com o exame físico, com as queixas que esse paciente vem apresentar, para que a gente consiga, então, fazer um diagnóstico mais adequado, focado, repito, na prevenção.
Bacana. Para a gente encerrar esse bloco, dá para você colocar para a gente quais são os principais parâmetros da medicina integrativa? Sim. São 3 os nossos pilares principais, Samuel. A atividade física, porque aquele paciente que que faz atividade física regularmente, só de fazer atividade física, ele já tem uma diminuição da mortalidade por todas as causas em torno de 40%. Isso é muito, imagina 40%. Isso se a pessoa faz atividade física todos os dias, de segunda a sexta, com uma folga, por exemplo, nos finais de semana. Então, a atividade física é um dos pilares, são 3. A nutrição adequada é outro pilar. Porque não adianta, por exemplo, você prescrever hormônios ou medicamentos se a pessoa não cuida da nutrição e não cuida da atividade física. Então, são 3 os pilares: atividade física, nutrição e o reequilíbrio hormonal. Como é que tem que ser essa atividade física? Porque quando a gente fala de atividade física, ela vale para todo mundo? Vale para o jovem? Vale também para quem está na terceira idade? Vale. Vale sim. Como é que ela tem que ser? Todos devem praticar uma atividade física, qualquer que seja. Naturalmente, respeitando os limites da idade e se a pessoa já tem ou não outras doenças, outros problemas, como doenças cardiovasculares. Então, antes de iniciar uma atividade física, principalmente nos mais idosos, pessoas acima de 60, 65 anos, é bom que procure o médico e dê uma conferida antes. Mas sempre tem alguma coisa que possa ser feita. E qual a melhor atividade física? É aquela que o paciente gosta de fazer. Porque não adianta eu passar, você vai fazer musculação ou você vai fazer natação, se o paciente não gosta daquilo. A pessoa não gosta, ela vai entrar na academia numa semana, ficar lá 3, 4 dias e sair. Não vai resolver, não vai funcionar. Então, é aquilo que a pessoa gosta, de segunda a sexta, de preferência, num período de pelo menos 40 minutos e de acordo com a condição física de cada um. Legal, já estou recebendo aqui algumas mensagens. Olha aqui que interessante. Também não é uma mensagem que chega, nem sempre essa mensagem que chega, ela sempre é uma pergunta, né? Às vezes é um elogio, como é o caso da Maria Aparecida, de Nova Serrana. Está dizendo aqui que te conhece já há bastante tempo, já passou por cirurgia com você. Olá, Samuel, boa noite. Prazer aí ter o doutor Alexandre hoje em poder apresentar temas tão bem por ele, tão bem conhecidos. Tá muito bom o programa, parabéns. Maria Aparecida de Nova Serrana. Não sei se você está lembrado dela, mas ela está aqui mandando um abraço. Muito obrigado, Maria Aparecida. O Eudes, também, para a gente encerrar agora de verdade esse primeiro bloco, está mandando aqui uma pergunta. Ele está dizendo aqui, perguntando sobre a questão da reposição hormonal no homem. A partir de que idade o homem tem que procurar o médico para ver se ele escreveu testosterona? Testosterona. Está baixo. Obrigado, Eudes, do Niterói, pela sua pergunta. Participação ao vivo do telespectador. E isso é fundamental para quem está ao vivo na televisão. E o médico Alexandre Nonato responde para a gente. Boa noite, Eudes. É uma pergunta muito interessante a sua. Quando começar a reposição hormonal, né? Quando indicar a reposição hormonal masculina? Então, a gente fala aqui, genericamente, no caso da testosterona masculina. Os sintomas da pausa masculina, que é a andropausa, normalmente começam entre os 35 e 40 anos de idade. Nesse período, muitos homens já têm sintoma, seja problema de libido, seja problema de dificuldade de concentração, de estresse mental, ou dificuldade de ganhar músculo, por exemplo, na atividade física, na academia, ou começa a ganhar gordura em excesso. Nesses casos, nós dosamos a testosterona e um pool de exames que envolve a testosterona para ver se já há um desequilíbrio desse eixo. Então, a reposição não é baseada na idade e nem em um número qualquer de testosterona, em um resultado qualquer. Ele é baseado primariamente nos sintomas e, em conjunto, os exames laboratoriais. Então, isso é importante. Nós não tratamos números, nós tratamos sintomas dos pacientes. E isso acontece todo dia no consultório. E quando muito bem indicado, os resultados são extremamente favoráveis e extremamente seguros. Mas é preciso ter uma indicação correta e um acompanhamento preciso. Dá para você só frisar aí quais são os sintomas que o homem deve ficar atento? Você falou em falta de libido, falta de concentração também? Na verdade é uma tríade que a testosterona provoca quando em falta. Os problemas na esfera sexual, a baixa performance sexual, que seria a baixa de libido, a dificuldade de ereção e às vezes a dificuldade de ejaculação, ou às vezes as 3 coisas, libido, ereção e ejaculação. O outro elemento da tríade seria a baixa performance física. Então, a pessoa tem dificuldade de fazer as atividades físicas que fazia antes.
Por exemplo, muitos jogadores de futebol, aos 40 anos, já não conseguem mais correr com os garotões de 18, 20 anos. Um dos motivos mais frequentes, a baixa de testosterona. Então, a performance física abaixa. E o outro elemento da tríade seria os problemas da performance cerebral. Então, a memória começa a falhar, depressão. Eu costumo dizer, e essa é uma frase assim, muito importante, que eu gostaria que você de casa prestasse atenção. Homem com depressão na meia-idade, 40, 50 anos mais ou menos, é testosterona baixa até que se prove o contrário. Isso é muito frequente, está cheio de pessoas aí precisando receber testosterona, mas na verdade está tomando antidepressivo, ansiolítico, um combo de medicamentos que trata o sintoma, mas não trata a causa lá atrás e a doença continua a evoluir. Então, muita atenção, homem de meia idade, deprimido, testosterona baixa até que se prove o contrário. Mas isso que você está falando é um ponto muito sério, né? Porque muitas vezes vão fazer um tratamento, às vezes, com outro médico e podem não ver o resultado. E a testosterona é pelo sangue? A dosagem? Isso. Como é que é feito esse exame? A dosagem de testosterona, ela pode ser feita no sangue ou na saliva. Na maioria dos casos, no sangue resolve. Na nossa clínica, nós fazemos no sangue e quando tem alguma dificuldade, alguma dúvida ou um parâmetro diferente para esclarecer, nós podemos pedir também na saliva. Mas 95% dos casos, o exame de sangue resolve. Bacana. O Carlos aqui do centro está mandando um grande abraço para você. Mande um abraço para o doutor Alexandre por mim. Sou paciente dele já há bastante tempo. Agradeço pelos resultados gerados. Tratamento durante vários meses, há quase um ano. Manda um abraço para ele. Ele é grande amigo. Ô, Carlos, muito obrigado. O Carlos aqui do centro, não sei se você está lembrado dele. Agora, com essa questão do WhatsApp, é muito mais fácil que a gente abre. Com certeza, ele mesmo, é o Carlos Henrique. Ô, Carlos, grande abraço para você. Está sintonizado na TV Candidez. O Carlos é um paciente que faz tratamento com a gente de longevidade, tem tido excelentes resultados e está sempre nos acompanhando aqui na Candidez, no programa Amostra Grátis. Um abraço, Carlos. Bacana. Esse é o programa ao vivo. Obrigado, Carlos Henrique, pela sua participação. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do Amostra Grátis desta terça-feira. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo aqui pela TV Candidez, nesta terça-feira, hoje é 7 de maio, nós estamos ao vivo e você pode continuar mandando a sua pergunta. Agora há pouco rodou o comercial da Megscan, para reforçar a Megscan tem horário estendido, ressonância magnética tem nome, é Megscan. Você pode de segunda a sexta-feira até às 22 horas, esse horário estendido, e com um profissional que te acompanha até o seu veículo, um profissional da segurança, isso é muito importante. No sábado, até 1 da tarde, outro ponto muito importante para que você possa entender. A Megscan tem a melhor ressonância magnética da região e com esse horário estendido, que é um ponto fundamental. Quero mandar aqui um grande abraço para o Márcio Pardini, da Construtora Pardini, que acabou renovando conosco por mais algum tempo.
Um grande abraço para o Márcio Pardini. Nós vamos gravar com o Márcio Pardini essa semana um novo empreendimento da construtora Pardini, que já está sendo construído na rua Rio Grande do Sul, entre a Rio de Janeiro e a rua São Paulo, bem perto do escritório da Copasa. Essa semana nós vamos gravar com o Márcio, né? Ele vai falar mais um pouco de mais um grande empreendimento da construtora Pardini aqui em Divinópolis. Então, um grande abraço para a Megiscan e, aliás, falando um pouco também sobre a Megiscan, renovação de contrato assegurado. Um grande abraço para o Tiago. A Megiscan continua conosco aí até o final do ano. Um grande abraço para o Tiago e toda a equipe da Megiscan. E conosco também, eu vou pedir ao Lucas que coloque aí para a gente algumas fotos. Já a partir desse mês, a Casa Presentes, que está em Divinópolis já há 5 meses. Tem artigos de utensílios domésticos, presentes e decoração. Você vai casar, você pode deixar a sua lista de presentes na Casa Presentes. Um design moderno, decorativo e que serve a todo público com muito bom gosto, com bom preço e, acima de tudo, com qualidade. A Casa Presente, Casa com K, está na rua Rio de Janeiro 922, entre a Mato Grosso e a Bahia. Então, você que quer dar um presente, você que vai a um casamento, ou até mesmo você que já está aí com alguns tempos de casamento rodado e precisa de reformar ou trocar alguma coisa na sua casa, a dica é Casa Presentes, do nosso casal simpaticíssimo Elaine e Zezinho, no programa Amostra Grátis da Saúde, né? Um grande abraço não só para o casal Zezinho e Elaine, mas também para todos os funcionários da Casa Presente aqui em Divinópolis, novo parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde, né? É uma casa muito acolhedora e que vale a pena você fazer aí uma visita. Muito obrigado aí ao Lucas e ao Túlio pelas fotos. De volta com a nossa entrevista ao vivo. Se você um dia for pego de surpresa com o convite, pode passar lá na Casa Presente, viu, meu caro doutor Alexandre? Você vai ser muito bem recebido. Daqui a pouquinho nós temos aí uma pergunta, inclusive, do Zezinho, para fazer para a gente sobre esse nosso tema de hoje, que é um tema bastante importante. Falando em perguntas, nós vamos à nossa primeira pergunta das ruas da cidade, feita pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu vou pedir aí ao Túlio e ao Lucas que coloque para a gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Eu sou Arnaldo Álvares, da Lupo, aqui de Divinópolis. E, como sempre assisto o seu programa, eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico Alexandre Nonato. Doutor Alexandre, é sobre carboidratos. Qual a proporção ideal de carboidratos que nós devemos consumir no nosso dia a dia? Obrigado a todos e parabéns pelo tema de hoje, Samuel. Muito bem, grande abraço aí para o Arnaldo, né, que nós fizemos uma visita hoje, breve também conosco, ele que está apoiando aí a cultura da nossa cidade, a Lupa. Arnaldo, grande abraço para você e muitas felicidades aí no seu novo empreendimento. E o médico Alexandre Nonato responde para você e para o público a questão do carboidrato, né, que é um pouco dilema também, né? Sim, com certeza. Afinal de contas, a pessoa, né, como é que a pergunta dele, qual é a proporção ideal do carboidrato que a pessoa deve consumir por dia? Boa noite, Arnaldo. Um prazer responder aqui a sua pergunta e, aliás, uma pergunta muito bem a propósito, tudo a ver com o nosso assunto mesmo. A questão do carboidrato tem sido extensamente discutida, como você mesmo já deve ter visto, são várias as dietas, low carb, high carb, low carb com high fat, etc., com resultados antagônicos diversos. E esse é um problema, porque às vezes a pessoa vai à mídia e não sabe qual dieta seguir. Às vezes a pessoa fica até sem saber o que eu vou fazer. Uns pedem para aumentar carboidrato, outros para diminuir carboidrato. Existe o termo que foi cunhado como carbofobia, né? A fobia a carboidrato, porque o carboidrato engorda, o carboidrato causa isso e causa aquilo. Então tem algumas situações em relação ao carboidrato que nós precisamos considerar. Primeiro, existem 2 tipos de carboidrato que eu considero, e a nossa medicina considera, os carboidratos do mal e os carboidratos do bem. Os carboidratos do mal seriam aqueles de absorção extremamente rápida, que eleva muito rapidamente o nível de glicose e de insulina no sangue. Porque quanto mais elevado a glicose e a insulina, mais chance de problemas a pessoa vai ter. E os carboidratos do bem, eles elevam um pouquinho a glicemia e talvez a insulina, mas mais lentamente, de forma mais cadenciada, porque a absorção é lenta. Então, os carboidratos do mal seriam os carboidratos refinados, basicamente os produtos de padaria em geral.
os pães de queijo, biscoito, roscas, os junk foods, os sanduíches dos shopping centers em geral, esses são os carboidratos do mal. E os carboidratos do bem seriam aqueles à base dos chamados starches, ou, por exemplo, a batata doce, o cará, inhame. Esses são os carboidratos do bem, que são mais bem desenhados para uma absorção lenta e elevando de forma mais cadenciada a insulina. Qual a quantidade de carboidrato? Isso também varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se dá bem com 100 a 200 gramas de carboidrato por dia, sem problema. Outros, com 20 a 50 gramas de carboidrato por dia, já começa a apresentar problemas de hiperinsulinemia. Em especial, se essa pessoa tem diabetes ou alguma tendência para diabetes, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de carboidrato, porque a elevação da insulina é regra nesses casos. Então, as pessoas que têm tendência ou que já têm esse problema definido, vamos reduzir a quantidade de carboidratos e dar preferência para aqueles de absorção lenta. Qual a quantidade? Aí vai depender em que ponto do problema que você se encontra. E para ver isso, nada melhor do que a curva de insulina. Veja bem, curva de insulina, não a curva de glicose. A curva de insulina feita com a dosagem da sua insulina em jejum, depois meia hora, 1 hora, 2 horas, e com isso a gente analisa se há um problema de tendência ou não para diabetes, para síndrome metabólica. E a partir daí o médico, especialmente o médico integrativo, tem condição de calcular bem a sua proporção de carboidratos. Doutor Alexandre, você já está há quanto tempo estudando a longevidade humana, se especializando nesse assunto? Samuel, já são 10 anos nessa linha da medicina da longevidade. Quando eu completei 40 anos, eu entrei nessa questão da depressão do homem de meia idade. Então, eu procurei vários colegas aqui em Divinópolis para tentar entender o que acontecia comigo naquela época. E era uma depressão do nada, sem uma causa definida, e prejudicando até mesmo a minha evolução no trabalho como médico. E os exames em geral normais, até que eu fui visitar um médico aqui que trabalhava na época nessa linha da longevidade e medicina ortomolecular, e ele logo me examinou e falou, provavelmente testosterona o seu problema. Aí dosou a minha testosterona, ela estava abaixo de 200, algo em torno de 180. E um bom número esperado para a minha idade naquela época seria em torno de 700. Estava muito distante. Muito distante. Então veja você, um número que deveria estar em 700 estava naquele exame 180. E eu extremamente deprimido e mal e com todos os outros exames normais. Qual o tratamento? Testosterona creme naquela época e com 2, 3 semanas eu já havia recuperado tudo. Já havia recuperado o meu estado mental, a energia, a atividade física, renasci. Então eu fiquei tão entusiasmado naquela época, Samuel, que eu pensei, puxa, isso fez tão bem para mim, eu posso estender isso aos meus pacientes da angiologia, aos meus familiares, às pessoas queridas que me rodeiam. Aí eu fui para São Paulo fazer o curso da longevidade humana na época com o grande professor, Dr. Ítalo Rachid, e desde então não parei. E é um grande entusiasmo que eu tenho lidar com essa medicina. Então, Samuel, eu hoje sou angiologista na minha clínica de segunda a quinta-feira. E toda sexta-feira eu me dedico à longevidade humana. É uma grande paixão que eu tenho e fico muito feliz com o retorno dos pacientes, com os resultados dos pacientes. Você vê aí alguns testemunhos que já vêm aparecendo. Muito bacana, muito interessante. Como o do Carlos, por exemplo, né? Isso é muito gratificante para nós médicos. Quando você falou da questão que você, de segunda a quinta, você atua como médico angiologista, aliás, a sua clínica foi parceira aqui do programa durante muito tempo. Hoje o nome é AN Laser. AN Laser, né? Isso. Um grande abraço para a Michele. Para a gente finalizar esse bloco aqui agora, eu vou tocar num assunto um pouco polêmico, pegando como gancho a pergunta do nosso amigo, o Arnaldo Álvares. Aliás, o Arnaldo, que é um divinopolitano que está lá, morou durante muito tempo em Palmas, no Tocantins, e agora está aqui em Divinópolis. É a questão do arroz. Você não orienta o arroz de forma alguma? Por exemplo, você como médico, você cortou em definitivo o arroz da sua dieta, da sua alimentação? Sim, o arroz é um assunto também polêmico, como os carboidratos em geral. Mas é o que eu acabei de falar aqui, o arroz é um carboidrato de absorção muito rápida, né? E não interessa se é arroz integral ou não. O arroz integral
é um pouquinho mais lenta a absorção, mas também absorve com uma velocidade acima do desejado, em especial se a pessoa já tem doenças desenvolvidas na área de hiperinsulinemia, diabetes, etc. Então, para mim, o arroz foi abolido, porque eu tenho facilidade de desenvolver hiperinsulinemia, de adquirir gordura e inflamação. Então, nesses casos, realmente o arroz não tem lugar, para mim, na minha visão. Eu não gosto de passar para a pessoa assim, uma dieta extremamente restritiva, falar é proibido e acabou, não. A gente pode negociar com a pessoa e às vezes tem cabimento alguma dessas coisas que a pessoa gosta no fim de semana ou esporadicamente, analisando os resultados da insulina, analisando os resultados da síndrome metabólica, ou seja, avaliando sempre o paciente como um todo. Então, não há necessidade de falar assim, é extremamente restrito, isso é proibido, acabou e não pode. Não é assim. A pessoa vai ter dificuldade de fazer isso, porque são tantos os alimentos que se enquadram na mesma situação do arroz, que seria um pool enorme de coisas que a gente tira da pessoa. E isso, na maioria das vezes, não funciona. Então, dá para negociar com o paciente quais as prioridades, o que a gente precisa e o que está alterando ou não o exame de sangue, trazendo doença ou aumentando a chance de morbidades crônicas ao longo da vida dela. Bacana. Olha aqui, é o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo. Tem muitas perguntas e no próximo bloco a gente volta com essas perguntas. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Nós estamos ao vivo nesse dia 7 de maio. É a primeira terça-feira do mês. Você pode continuar mandando a sua pergunta, participação ao vivo. E isto é muito importante e é de fundamental importância. Agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem do nosso amigo Tiago, lá da Megscan, confirmando a Megscan até o final de ano com a gente, contrato renovado. E a gente vai trazer mais informações no próximo programa. Um grande abraço para o Thiago e toda a equipe. De volta aqui com a nossa entrevista ao vivo, a gente está recebendo hoje com muito prazer o médico Alexandre Nonato. Nós estamos falando sobre a questão da longevidade humana. Você pode participar conosco enviando mais perguntas. Tem perguntas aqui que estão derivando mais também, evidentemente, para o lado da angiologia. A gente vai fazer também essas perguntas. Deixa eu abrir aqui mais uma pergunta aqui do telespectador. Olá, Samuel, boa noite. Os sintomas... Esses sintomas que o médico citou, pode ser só nos homens, mulher também pode apresentar e na mulher é diferente? Eu me chamo Maria Lourdes. Ô, Maria de Lourdes, muito obrigado pela sua participação e o médico Alexandre Nonato responde para a gente. Boa noite, Maria Lourdes. Também uma pergunta muito importante e bem a propósito aqui. A questão da testosterona, quando se fala em testosterona, a maioria das pessoas acha que é uma questão só masculina, porque testosterona é o hormônio master masculino. Mas a testosterona é tão importante em vocês, mulheres, quanto em nós, homens. A testosterona em vocês, mulheres, ela também atua nessa mesma tríade, na questão da performance sexual, na performance mental e performance física. Então, os sintomas são basicamente os mesmos
da queda de testosterona na mulher. Só que tem um detalhe, na mulher costuma acontecer antes do homem a andropausa feminina, que é a queda de testosterona. Então é muito comum que as mulheres cheguem no nosso consultório, na nossa clínica, aos 35 anos de idade e já usando aquele combo de medicamentos antidepressivo, como o Velídia, o Frontal, ansiolítico para usar durante o dia e às vezes o Rivotril à noite, esse combo para poder mascarar, disfarçar os sintomas que na verdade era devido a um problema lá atrás da queda de testosterona. Então isso é um outro assunto muito sério. Nós médicos somos sempre muito bem intencionados e queremos ajudar os pacientes, mas às vezes nós não entendemos isso ainda na medicina em geral, que a testosterona é um hormônio muito importante para vocês mulheres, precisa ser analisado logo após os 35 anos e às vezes até antes. No mundo de hoje, no mundo tóxico que nós vivemos, às vezes a testosterona cai na mulher antes dos 35 anos e fica sem diagnóstico. Então a mulher fica deprimida, sem libido e sem performance física, não quer fazer nenhuma atividade física, academia, nada, mas vai no médico e recebe somente esses medicamentos neurotrópicos e sem resolução do quadro. O quadro segue piorando. Então isso é muito sério e o diagnóstico é fácil, é dosar a testosterona e analisar em conjunto com os sintomas. O homem ficar muito nervoso pode ser por falta de hormônio, ele está na andropausa, sim. A Márcia Cristina está nos assistindo de São Paulo. São Paulo, capital. Obrigado, acompanhando pela internet, pelo www.tvcandidez.com. Ela está perguntando, então, se o homem, se ficar muito nervoso, é por falta de hormônio. Márcia, né? Isso. Boa noite, Márcia. Sim, os hormônios podem sempre contribuir para esse tipo de alteração. É mais frequente a questão da depressão, porque a testosterona, ela funciona como um neurohormônio. Então, ela ativa o córtex frontal da pessoa, diminuindo as chances de depressão. Mas, em especial, naqueles mais velhos, com baixa de testosterona, esses pacientes eles vão ficando assim, rabugentos. Então, o homem que vai envelhecendo e ficando rabugento, aquele que não quer saber de nada, que não aceita a opinião de ninguém, só ele é que está certo, briga com todo mundo, não aceita a opinião da esposa, dos filhos, tende a ficar isolado ali no cantinho dele e fazendo só as coisas sem aceitar opiniões, sem aceitar os valores do entorno. Esse é um conceito americano que se chama Grumpy Old Man. Traduzindo para nós aqui, seria o homem velho e rabugento. Quanto mais baixa a testosterona e a pessoa vai avançando na idade, mais nervoso, rabugento e antissocial essa pessoa vai ficando. Então, vocês de casa aí, minha senhora, se o seu marido está desse jeito, manda dosar a testosterona dele, ele deve estar precisando. E normalmente depois dos 40 anos? Após os 40 anos é mais frequente no homem a andropausa, e em especial com esse tipo de sintoma. Alexandre, vamos a mais uma pergunta feita pela nossa produção das ruas de Divinópolis. É a segunda pergunta. Prazer. E o Lucas e o Túlio coloca pra gente, por gentileza. Já. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos espectadores da TV Candidez. Aqui é o Zezinho da Casa Presente. Gostaria de perguntar ao médico Alexandre Nonato quais são os alimentos que causam cálculos renais. Eu já tive algumas crises e sempre expiro as pedras. Tem alguma coisa que deve evitar, algum alimento para que isso não ocorra? Deixo aqui também meu abraço a todos os espectadores da TV Candidez e do programa Amostra Grátis, ao Samuel do Vale. Muito obrigado. Um grande abraço aí para o Zezinho. Ele mostrou lá uma caixinha cheia de pedras que ele consegue expelir com uma facilidade muito grande. E a pergunta do Zezinho, qual o caminho que você pode apontar para ele, doutor Alexandre? Pois bem, Zezinho, boa noite. A questão dos cálculos renais, a maioria deles são de oxalato de cálcio. Então, a maioria das pessoas tem os cálculos renais como apenas cálculo de cálcio, pedra nos rins, calcificado. Então, o cálcio adquiriu uma grande culpa nessa história toda. Mas a realidade é um pouco diversa, e não só essa linha de análise com relação ao cálcio. A palavra fundamental aqui se chama oxalato, ou oxalato de cálcio.